Boa tarde, crianças do quarto ano A e B. Como vocês estão? Eu estou com muitas saudades. E por falar em saudades, hoje nós vamos trabalhar com algumas palavras que têm uma força muito grande, como a palavra saudade. As palavras no poema, muitas vezes, são cheias de forças. Forças de sentimento, forças de vibração, forças sonoras, sons que modificam à medida em que nós vamos lendo o poema. A prosa, ela envolve a narrativa. A prosa, ela é diferente do poema. E a voz, a leitura também se difere. Por isso nós vamos estudar hoje um pouco da voz poética e da voz da prosa. E será que entre a voz poética e a voz da prosa, a pontuação da poesia é diferente da pontuação da narrativa? O poema tem uma pontuação diferente da prosa? Vamos descobrir? Veja bem esse poema de Carlos Drummond de Andrade. Festa no Brejo. A saparia desesperada coacha, coacha, coacha. O brejo vibra que nem caixa de guerra. Os sapos estão danados. A lua gorda apareceu e clareou o brejo todo. Até a lua sobe o coro da saparia desesperada. A saparia toda de Minas coacha no brejo humilde. Hoje tem festa no brejo. A saparia desesperada coacha, coacha, coacha. O brejo vibra que nem caixa de guerra. Os sapos estão danados. A lua gorda apareceu e clareou o brejo todo. Até a lua sobe o coro da saparia desesperada. A saparia toda de Minas coacha no brejo humilde. Hoje tem festa no brejo. Veja que, quando a gente lê um poema, nós colocamos uma voz diferente, não é? E todas as forças estão na palavra. Na primeira linha deste poema, que está escrita em vermelho, nós temos a saparia desesperada. Esta é a primeira parte deste poema. É a primeira linha desse poema. Essa primeira linha chama-se verso. Quando nós juntamos vários versos, num conjunto deles, nós temos uma estrofe. Então vamos conhecer quantos versos formam a primeira estrofe. Primeira estrofe. A saparia desesperada coacha, coacha, coacha. O brejo vibra que nem caixa de guerra. Os sapos estão danados. Essa é a primeira estrofe, que tem quantos versos mesmo? Vamos contar as linhas? 5 linhas. 5 linhas, 5 versos. Os poemas, eles são muitas vezes escritos de modos diferentes, mas quando eles são escritos com 2 quartetos, que são 4 versos formando 2 estrofes, e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos, eu tenho então um soneto. Então vamos ver. O poema do Carlos Drummond de Andrade, ele apresenta 4 estrofes, sendo que são 4 estrofes com 4 versos e depois 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos? Acho que não. Então o poema do Carlos Drummond de Andrade não é um soneto, não tem essa forma, mas ela não deixa de ser uma poesia muito bonita, não é?
que tem uma sonoridade diferente. Então vamos lembrar, a estrofe é um conjunto de versos. Quando se fala em estrofes, um dos exemplos mais lembrados é o soneto, um poema que apresenta 4 estrofes, sendo 2 quartetos de 4 versos e 2 tercetos, estrofes de 3 versos, forma-se um soneto. Então, esse poema não é dividido dessa maneira. Vamos para frente? As narrativas, nós já estudamos muitas narrativas e vimos que o conto, a novela, o romance, inclusive a crônica, são escritas em prosa. Elas têm início, têm meio e fim. No início das narrativas, nós temos uma introdução. Fala-se sobre os personagens, apresenta alguma coisa inicial, nos situa no lugar que vai passar a narrativa, também nos situa sobre o tempo dessa narrativa, pode ser na primavera, pode ser num ano, pode ser numa manhã, pode ser num espaço, que pode ser numa cidade, numa casa, numa fazenda, na beira de uma praia. Isso tudo fica na introdução da narrativa. No meio aparece uma situação entre os personagens tensa, muitas vezes deixa o leitor muito curioso, porque é um momento que uma situação precisa ser resolvida por um dos personagens da narrativa. Às vezes envolve até outros personagens para resolver a situação. É um momento interessante da leitura, nos deixa curiosos para saber que final vai ter essa história. No final da narrativa, que é o desfecho da narrativa, o desfecho, que é a situação que vai solucionar os problemas que estavam no meio da história. E assim a gente tem uma narrativa com sequência lógica, uma sequência que tem início, meio e fim. A poesia já é diferente. Ela é uma obra curta, escrita em versos, em que vários versos formam uma estrofe. Um poema pode ter mais de uma estrofe? Claro, ele pode ter quantas estrofes quiser. Às vezes, ele tem uma só. Nós vamos ver aqui para frente. O poema, ele comunica através de sons e imagens. Nós vamos percebendo o que vai acontecendo, o que vai sendo criado. O poema utiliza-se da força da palavra. É a palavra que dá força à leitura, à voz do poeta. É a palavra que fala dos sentimentos, como a saudade, como a tristeza, como a alegria, né? Como a raiva, né? Como a vitória, como a derrota. Enfim, o poema, ele comunica muitas coisas entre os sons e as imagens que diz desses sentimentos que estão nas palavras. Vamos conhecer, então, mais alguma coisa sobre o verso e a estrofe dos poemas? Veja bem, na nossa escrita narrativa, nós utilizamos as palavras, e as palavras podem ser medidas e podem ser divididas. Depende da palavra. Há palavras que podem ser divididas de uma só vez, ou seja, ela não se divide, ela fica inteirinha. Há palavras que se dividem em duas partes. Há palavras que se dividem em 3 partes. Há palavras que se dividem em 4 partes ou mais de 4 partes. Então, tem palavras com uma única sílaba, que é uma única parte. Por exemplo, o pé, mão, pó, meu, céu, rio, chão, luz, paz, sol, véu e muitas outras, que não pode ser dividida. Ela é uma palavra pequenininha que tem uma sílaba só. E, portanto, ela é chamada de palavra monossílaba.
porque ela tem apenas uma sílaba. As palavras que têm duas sílabas são chamadas palavras dissílabas. Podem ser divididas em duas partes. Vamos ver o exemplo? Chapéu, luar, nuvem, carro. Então, a palavra chapéu se divide em duas partes. Chapéu, duas sílabas. Portanto, ela é dissílaba. A palavra luar se divide em duas partes. Luar. Nuvem se divide em duas partes. Nuvem. A palavra carro se divide em duas partes. Os R's da palavra carro não podem ficar juntos. Eles se separam. Então fica carro. Café se divide em duas partes. Café, sofá, sino, lápis, saco. Essas são palavras dissílabas. Existem as palavras que têm três sílabas, que são palavras trissílabas. Exemplo, xícara. Vamos dividir? Xícara. Jacaré. Jacaré. Dividiu em três partes. Pescoço. Pescoço. E existem outras, não é verdade? E as palavras polissílabas? Elas têm 4 ou mais sílabas, não é? Vamos ver uma palavra que tem mais de 4 sílabas para a gente pensar. Brinquedoteca. Brinquedoteca. Olha, 5 sílabas. Então, é uma palavra polissílaba. Já no verso, as palavras não se dividem assim. No verso, existe uma medida para dividir as sílabas do verso, as sílabas da linha do verso. E essa medida chama-se métrica. A metrificação é o estudo da medida de cada verso. Os poetas estudam isso para escrever os seus versos. Assim, nós podemos conhecer que a contagem das sílabas poéticas e as suas sonoridades, os seus sons, em que as vogais sem acentos tônicos se unem uma com as outras, formando um som único. Vamos ver um exemplo? Contar as sílabas poéticas é preciso pensar nos sons, né? Em que as vogais que não têm acentos tônicos. O que são acentos tônicos? São acentos fortes. Por exemplo, a palavra café. Qual a sílaba mais forte? Que a gente pronuncia com mais voz, com mais força. Café. Fé é uma sílaba mais forte do que a primeira. Então, essa é uma sílaba tônica. Fé. Então, vamos ver que nos poemas, a sonoridade entre as vogais não pode ter acentos tônicos. Elas se unem uma com as outras, formando um som único. Vamos ver um exemplo de duas linhas, de dois versos, né? De uma música do Lulu Santos, que começa assim: a vida é mesmo assim. E eu posso separar. A vida é mesmo assim. Quando chega na segunda linha, no segundo verso, está assim: dia e noite não e sim. Nesse momento, as vogais da palavra dia e o e, que vem depois da palavra dia, eles se unem. São vogais que ficam juntas, ó. Dia e noite. Eu não falo dia e noite, não e sim. Na poesia eu vou falar dia e noite, não e sim. Então, elas estão unidas com a vogal e assim elas formam um som único. Vamos ver
outro poema para a gente perceber isso. Aqui eu tirei dois versos de um poema. Olha, e dividi. Só sobrou pó e areia. A vogal O da palavra pó, nesse caso, ela não se une com as demais vogais, porque é uma vogal tônica, é uma vogal que tem um som muito forte. Então, ela não se une com as outras que estão ao lado dela. Ela não se une com a vogal E e com a vogal A. Então, só sobrou pó e areia. E aí, por ela ter essa sonoridade forte, esse acento agudo, ela não pode se unir com as outras vogais. E a gente não lê unindo, a gente lê separando. Só sobrou pó e areia. Se isso acontecer, é melhor então mudar a posição das palavras sem alterar o conteúdo. E assim você altera a posição das sílabas poéticas e as quantidades de sílabas. Veja modificando como fica mais bonito. Só sobrou areia e pó. Em vez de dizer só sobrou pó e areia, fica mais bonito então você dizer só sobrou a. Viu aí? O U e o A se unindo? Só sobrou a. Não dá para separar. Então fica só sobrou a areia e pó. Viu a sonoridade? Viu que o som modifica? Vamos novamente? Só sobrou a areia e pó. Então, assim formam-se as músicas. As letras de um poema formam uma música em que as vogais, que não são fortes, elas se unem às outras vogais, que também não são fortes, para que elas possam ser fortalecidas. Então, veja no próximo slide. Nós temos aí um poema da Rosana Murray, que é outra escritora de poesias e de poemas, onde ela faz 2 poemas, O Mágico e o Trapezista. Na noite do circo, o mágico desperta estrelas, descostura os fios do impossível. Acende com cuidado uma surpresa a cada passo. E logo um lenço vira lança, um leque vira laço, o circo todo vira magia, vira dança. Vocês viram que ao ler, eu separei estrofe por estrofe? Ou melhor, eu separei verso por verso, porque esse poema tem uma estrofe só, um conjunto de versos. Agora eu vou ler esse poema de modo que eu possa transformá-lo numa narrativa. Como ficaria um poema lido de forma narrativa? Veja bem. O mágico. Numa noite de circo, o mágico chegou e entre as suas magias despertou estrelas, descosturou os fios do impossível. O mágico acende com cuidado uma surpresa a cada passo da sua mágica. E logo ele utiliza um lenço que se transforma numa lança, que vira uma lança, um leque que vira um laço. O circo todo, então, se transforma numa grande magia. E todos se alegram e vira uma grande dança. Viram a diferença? Eu estou contando uma história e utilizei outras palavras para unir os versos. Vamos ver o trapezista? O trapezista
da Rosiana Murray é um outro poema que não tem estrofes, mais do que a que está aí. É uma estrofe só. Então, também não é um soneto. Então, ela continua. Vai e vem o trapezista, se balançando no espaço. Pula a cerca que separa o circo do céu. E com a cauda de um cometa, faz um laço. Vai e vem o trapezista, desarrumando as estrelas, até a lua se assusta. Esconde o rosto no regaço, volta ao chão o trapezista, refazendo o mundo com seus passos. Agora vamos transformar este poema de outra forma. Vamos transformá-lo numa narrativa. O trapezista do circo, quando ele sobe no trapézio, vai e vem. Ele se balança no espaço, ele pula a cerca que separa o circo do céu, e com a cauda de um cometa, ele faz um laço, rodopiando no trapézio. Vai e vem o trapezista lá em cima, desarrumando as estrelas, até que a lua se assusta com o trapezista e esconde o rosto no regaço de um rio. E assim o trapezista desce ao chão, refazendo o mundo com seus passos. Eu utilizei outras palavras, não é? Para acrescentar no poema da Rosana e ter uma outra forma de uma voz mais em prosa. Neste próximo poema de Manuel de Barros, nós já encontramos um poema em prosa. O que é um poema em prosa? É um poema que se mistura com a narrativa. Ele não precisa de uma voz diferente, não é? Ele tem uma voz muito bonita, porque dá para entender o que está acontecendo, início, meio e fim. Vamos ver? Manuel de Barros escreveu um livro chamado Meu Quintal é Maior que o Mundo, onde tem vários poemas. O primeiro poema que ele escreveu chama-se Primeiro Poema. Então, começa assim. O menino foi andando na beira do rio e achou uma voz sem boca. A voz era azul. Difícil foi a boca que falasse azul. Tinha um índio terena que diz que falava azul, mas ele morava longe. Era na beira de um rio que era longe, mas o índio só aparecia de tarde. O menino achou o índio e a boca era bem normal. Só que o índio usava um apito de chamar perdiz, que dava um canto azul. Era que a perdiz atendia ao chamado pela cor e não pelo canto. A perdiz atendia pelo azul. Então, é um poema diferente, né? É um poema em prosa. Ele não tem várias estrofes e ele narra a história, né, do menino que estava andando pela beira do rio. Certamente ele deveria estar no mato e ele achou uma voz sem boca. E a voz era azul. Mas foi difícil a boca falar azul. De repente ele descobriu que tinha um índio, né, um índio terena, da tribo terena, que diz que falava azul. Mas esse índio morava muito longe. Era na beira de um rio que era longe. Mas o índio aparecia de tarde por ali. E o menino, então, sabendo disso, achou o índio, mas viu que a boca do índio era muito normal. Só que o índio usava um apito de chamar perdiz, que dava um canto azul. E ele também descobriu que a perdiz atendia ao chamado pela cor e não pelo canto. A perdiz atendia pelo azul. Viram que o poema em prosa e o poema que não é em prosa
Tem palavras que representam alguma coisa. O que será um canto azul? Quando a gente utiliza palavras assim, expressões dessa natureza, um canto azul, Maria é uma rosa, aquele menino é um presente, aquela vovó é um doce. Eu uso palavras que representam algo de belo, algo de diferente. Essas palavras são chamadas de metáforas. Então, na poesia existe muita metáfora, não é? A Maria jamais vai ser uma flor, mas ela é tão bela quanto uma flor. A vovó é um doce, mas ela não é um doce de comer. A vovó é um doce no sentido de ser alguém que tem um sabor como de doce. Ela é carinhosa, não é? Ela é gentil. Então, na poesia e na prosa poética, nós temos metáforas, que são palavras que representam alguma coisa. Assim como a gente viu nessa poesia de Manuel de Barros. Nessa daqui, nós temos uma prosa poética também de Bartolomeu Campos de Queiroz. Bartolomeu Campos de Queiroz é um grande poeta também, assim como Carlos Drummond de Andrade, Rosiana Murray e também o Manuel de Barros. O Bartolomeu Campos de Queiroz, ele escreveu vários livros que falam da infância. E ele escreveu, então, o primeiro livro dele com essa primeira parte. Foi o primeiro livro de Bartolomeu Campos de Queiroz. O Peixe e o Pássaro. Ele escreve: o pássaro pequeno vive pouco. Vive menos do que gente. Um dia na vida de um pássaro dá para viver muita coisa. Pássaro é também muito esperto. Imagino que a esperteza é causada pelo medo de pedra, alçapão, visgo ou chuva. Eu li verso por verso e li com pontuação. Quando tem a vírgula, eu paro um pouquinho para depois ler a palavra. Quando tem ponto, a minha leitura é um pouquinho mais demorada para continuar. Do outro lado, nós continuamos. O peixe pequeno vive pouco. Vive menos do que gente. Um dia na vida de um peixe dá para viver muita coisa. Peixe é também muito esperto. Imagino que a esperteza é causada pelo medo de anzol, redes, seca ou peixe maior. Eu poderia dizer, de maneira narrativa, a seguinte narrativa. Sabemos que o pássaro geralmente é um animal pequeno e ele vive muito pouco. E vive tão pouco que é menos do que gente. Um dia na vida de um passarinho, de um pássaro, dá para viver muita coisa. Sim, pássaro é também muito esperto. E eu imagino que a esperteza do pássaro seja causada pelo medo que ele tem da pedra ser atingida por e machucá-lo. Ele tem medo do alçapão, né, que pode prendê-lo. Ele tem medo do visgo ou da chuva. Já o peixe pequeno, que também vive pouco e vive menos do que gente, tem muita coisa para viver num dia só. Peixe é também muito esperto, assim como o pássaro. E eu imagino que a esperteza é causada pelo medo do anzol, pelo medo das redes, pelo medo da seca, onde ele não vai ter água para nadar e viver, ou até mesmo de um peixe maior do que ele. Então, há muitas maneiras de escrever algo
para que as pessoas possam conhecer as histórias de forma poética, de forma em prosa e até mesmo na prosa poética. Bartolomeu também escreveu neste mesmo livro, O Peixe e o Pássaro, uma outra parte. Ele diz assim: o infinito é imenso, é nele que o pássaro mora. Ele é cheio de ar, sol, estrela, solta, vento e nuvem. Passou no ar um bando de pássaros muito livres. O pássaro enamorado se junta aos outros, por pouco tempo. Ele volta para a sua solidão tranquila, descansa, adquire respiração normal e bica a água no rio novamente. Volta ao galho, se enfeita de flores. Tudo acontece como anteriormente. O peixe, o colar, o canto, o milagre. Como eu posso ler este de outra maneira, como se fosse uma prosa? O peixe e o pássaro. Sabemos que o infinito é imenso e é nele que o pássaro mora. No infinito existe o ar, o sol, a estrela solta, vento e nuvem. O pássaro passou no ar e viu um bando de pássaros muito livres. O pássaro ficou enamorado com aquele grupo de pássaros e bandos de pássaros e se juntou aos outros. Mas foi por pouco tempo, porque na verdade ele volta para sua solidão tranquila e descansa e adquire então mais fôlego para respirar e voltar ao rio novamente para beber da água do rio. Ele volta ao galho onde ele mora, né? Se enfeita de folhas e tudo vai acontecendo como anteriormente na vida de um pássaro, onde tem o peixe, o colar, o canto e o milagre. Então, eu posso ler de várias maneiras, não é? Eu posso ler poemas dessa forma, posso acrescentar outras palavras. E assim, nós temos agora um outro poema do Mário Quintana, que fala muito sobre a esperança. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todos os serenos, todas as buzinas, todas as sirenes, todos os reco-recos tocarem, atira-se e a deliciosa voa. Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo: como é seu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo? Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não se esqueçam: o meu nome é Esperança. Cada poema tem uma mensagem, uma bela mensagem, e essa mensagem deste poema de Mário Quintana fala sobre a esperança de novas coisas, a esperança de mudanças, a esperança de que as coisas terão novas respostas. E a poesia nos enche dessa beleza nas palavras, com a força que essas palavras podem penetrar. Por isso a língua portuguesa nos ensina tantas formas de escritas, de voz, e ajudam a escrever músicas como os poemas. Ajudam a colocar melodia nas estrofes e nos versos também. E ajudam também a ver a diferença entre a separação das sílabas e a separação dos versos em métricas. Mas nós notamos algo muito importante aí para responder à pergunta inicial dessa
apresentação. Vocês viram como as pontuações são importantes para nós respirarmos, para dar melodia, para assustar, para exaltar, não é? Então é importante que nós conheçamos muito bem o uso dos pontos gráficos da nossa pontuação na língua portuguesa para poder transmitir melhor as nossas mensagens, de escrever coisas belas, de falar com entonação. E assim ficamos aqui com mais esse encontro no nosso site dos 4º anos e dos 5º anos do CEPAI. Um grande abraço para vocês, na voz da professora Márcia. Saudades, saudades, saudades.